Quais são os crimes que o presidente Jair Bolsonaro cometeu durante a pandemia? Vou perguntar para a Bia aqui na direção se a gente tem umas 5 horas de programa, porque é um monte. Na semana que vem deve sair o relatório final da CPI da Covid, mas hoje um grupo de juristas coordenado pelo ministro Reale Júnior entregou à comissão um estudo relatando 7 crimes de Bolsonaro. Lembrando que o Miguel Reale é um dos autores do pedido de impeachment contra a ex-presidente Dilma. Esse relatório diz que o presidente cometeu o crime de responsabilidade quando violou garantias individuais, a Constituição prevê, todo mundo sabe, direito à vida e à saúde, e de acordo com esse parecer, este crime Bolsonaro cometeu todas as vezes em que promoveu aglomerações, incentivou o uso de medicamentos ineficazes e também quando o presidente deixou de comprar vacinas da Pfizer e do Butantan. O presidente, segundo o estudo, também cometeu o crime de prevaricação quando tomou conhecimento das denúncias de corrupção na compra da Covaxin pelos irmãos Miranda e não agiu nada. E também crime contra a humanidade, no caso Manaus, quando faltou oxigênio para as pessoas que estavam internadas nas UTIs, e nos surtos de contaminação nas populações indígenas. A gente sabe que dificilmente o Procurador-Geral da República vai dar andamento a essas denúncias e que mesmo que vire um pedido de impeachment, o Lira não vai colocar para votação, como a gente estava falando agora, de toda essa dificuldade para o impeachment andar. Mas, Augusto, vamos supor que o Bolsonaro não seja reeleito em 2022, ao contrário do que o Thiago falou que talvez possa acontecer. Qual é a chance? Tanto na disputa, né? Sim, claro. Não dá para claro. Não é possível, né? Mas, o Augusto, qual a chance do Bolsonaro pagar por todos esses crimes aí que foram listados? Muito grande. Muito grande. Por quê? Como que isso pode acontecer? Responder os processos. Ele perde a prerrogativa de foro que ele tem, ele perde a proteção e a blindagem que ele vem recebendo da PGR, mais especificamente de Augusto Aras, que simplesmente tem se mostrado completamente omisso no dever que tem de iniciar, pelo menos, investigações em relação aos crimes que, evidentemente, o presidente cometeu, crimes comuns. Eu não vou nem falar de crimes de responsabilidade, gente, porque isso é juizado especial de pequenas causas perto dos crimes comuns que o Bolsonaro cometeu durante a pandemia, principalmente. O relatório apresentado pelos juristas, que aqui não são quaisquer juristas, né? Não é apenas o professor Miguel Reale, são professores como Alexandre Wunderlich, Helena Lobo, Silvia Steiner, que foi desembargadora federal e foi juíza do Tribunal Penal Internacional. Então, respeitadíssimos, posso dizer que estão entre os maiores juristas do campo penal do Brasil. É um relatório extremamente extenso, de mais de 200 páginas. Eu tive o cuidado de passar o dia inteiro hoje lendo. Traz ponto por ponto todos os fatos típicos, um detalhe um trabalho extremamente bem feito, com jurisprudência brasileira e internacional. É um trabalho que eu recomendo fortemente a leitura, uma leitura um pouco pesada para quem não é da área, mas mesmo assim um trabalho muito interessante e que aponta, e é mais interessante ainda, Marilis, porque aponta alguns fatos que ocorreram durante a pandemia e que, no entender desses juristas, não houve a prática de um crime. Então, não vamos dizer assim que é um relatório enviesado para, de certa forma, condenar ou proteger o presidente. É um relatório técnico, é uma visão técnica de vários juristas extremamente respeitados. Tem algum exemplo que você possa dar de alguma questão que não foi entendida como... Com relação à Coronavac, por exemplo, há um ponto específico que a CPI levantou, que esses juristas entendem que é um fato atípico, que a gente chama. Um fato atípico no direito penal é um fato que não há ocorrência de um crime. É um fato específico numa comunicação, especificamente com relação à Coronavac, comunicações entre o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde aqui de São Paulo, que a CPI encontrou e que eles entendem que naquele ponto específico não houve crime. Mas além de crimes, então, previstos no Código Penal, crimes de responsabilidade, que, volto a dizer, eu até me recuso a tratar porque é juizado especial de pequenas causas, perto dos outros crimes. Um ponto muito importante, e por isso que a presença da desembargadora, não mais desembargadora,
uma juíza do Tribunal Penal Internacional, Sylvie Steiner, assinando este relatório, é quando esse relatório entra nos crimes contra a humanidade. Esse é um ponto muito específico, muito importante, porque Bolsonaro já tem seu nome levado a tribunais penais internacionais e este relatório afirma de forma bastante incisiva que Bolsonaro, sim, no caso dos povos indígenas e no caso específico de Manaus, cometeu um crime contra a humanidade, o que pode, sim, mudar completamente o patamar das acusações, ainda que, obviamente, não inviabilize, muito pelo contrário, as acusações em solo nacional, pode, sim, tanto neste momento quanto em 2022, pessoalmente, espero que ele, não mais presidente da República, ele possa vir ser processado por vários desses crimes. Ô, Thiago, a CPI parece estar chegando realmente ao final. Na tua avaliação, qual o tamanho do estrago que ela provocou politicamente para o Bolsonaro? A CPI provocou um estrago muito grande. Primeiro porque colocou ele contra a parede durante todo o processo da CPI. Um presidente, ele começa a perder força quando ele é reativo às notícias, ao invés de ser proativo. Se ele não gera, se ele não guia o direcionamento da notícia, que geralmente isso acontece como? Por meio de aprovar políticas públicas, por meio de reformas, por meio de um processo político normal, e ele se encontra numa situação reativa, ele está numa situação de enfraquecimento contínuo. A CPI, ela manteve na manchete dos principais jornais tudo aquilo que ele não gostaria de ver de uma forma constante, obrigando o quê? A reação. E a reação, quando ela é o tempo todo se defendendo ou justificando determinadas decisões, determinados temas que surgiram na CPI, isso acaba enfraquecendo, porque isso acaba trazendo uma perda de credibilidade muito grande. Então, o impacto da CPI, ela acaba sendo muito pior para ele por conta de todo o processo do que necessariamente pela conclusão dela. Não, é ótimo você ter chamado a atenção para isso, e eu queria agora jogar para a Daniela, porque uma mudança que foi possível perceber nas redes sociais do presidente logo depois do 7 de setembro, da carta, né, escrita pelo Michel Temer, foi ele começar a voltar a postar coisas sobre o governo, sobre realizações do governo, deu uma pausa nos ataques, voltou a postar alguma coisa no dia da manifestação do dia 12 de setembro, dizendo que estavam vazias, que não tinha ninguém, mas a gente vê uma mudança. É a forma dele demonstrar essa fraqueza, Daniela? Não sei, eu acho que não sei, eu acho que a CPI, na verdade, para mim, uma questão central dela foi traduzir numa palavra muito simples que todo mundo conhece o que está acontecendo no governo Bolsonaro, além de todas as outras que a gente já sabia, que é corrupção. Então, acho que até então discutia-se grandes crimes e desmandos, e, enfim, coisas relativamente complexas, e a CPI trouxe para o campo de alguma coisa que é muito simples de explicar. Tinha gente roubando dinheiro no Ministério da Saúde durante esse processo, tem sinais de que havia, e eu acho que isso é uma coisa que tem uma outra pegada no eleitor médio, que muito mais simples, muito mais fácil de compreender. Então, eu acho isso um ponto muito importante. Eu acho que tanto a CPI, eu não vejo o Bolsonaro acalmando como uma resposta aos riscos que ele está passando, não. Eu acho exatamente o contrário. Eu acho que ele, tanto de risco que ele está sofrendo, tanto quanto com esses processos todos que você mencionou e o Augusto falou, quanto com a CPI, eu acho que a tendência dele é se tornar muito mais agressivo. Eu acho que ele mostrou o que tinha para mostrar, ou o que deu para mostrar nessas manifestações, deu um passinho para trás e vai voltar na próxima, de preferência com mais força do ponto de vista dele. Eu acho que tem todas as razões, e aí o Thiago não disse que ele tem grandes, não necessariamente que ele vai ser reeleito, eu já tenho uma visão de que a chance dele é muito pequena, e eu acho que com o que a gente vai passar no ano que vem de crise econômica, acho que a chance vai ser muito pequena mesmo, e ele sabe disso. E ele sabe que a hora que sair vai acontecer o que o Augusto falou. Ele vai ser processado por tudo isso que ele fez. Então, a minha expectativa é que ele só acelere o processo. Eu acho que isso aí foi um passinho para dar uma respirada. Ele mostrou, trouxe pessoas à rua, tentou mostrar que queria mais em termos das instituições e em relação ao STF, deu um passo para trás e vai vir no próximo, eu acho que logo. Eu acho que não tem ninguém que acredite hoje. Eu acho que quem diz que acredita é porque está ganhando muito com
com esse vai e volta, mas eu não acho que um ator político acredita hoje que o Bolsonaro vá se acalmar ou se moderar de alguma forma até 2022. Eu acho que a tendência é só piorar. Eu não acredito também não, a gente vai continuar sem 1 minuto de descanso no país. E só um ponto em relação a isso, claro. É importante a gente ver a razão por que o Bolsonaro não vai se acalmar, porque faz parte da trajetória política dele. O Bolsonaro, ele nos 20 anos que passou no Congresso, ele nunca foi líder de comissão, nunca foi relator de projeto, nunca foi líder de bancada, logo ele nunca precisou trabalhar pela convergência. A força dele e tudo aquilo que ajudou o Bolsonaro a ficar se reelegendo foi justamente a divergência. Então, ele entende que o sucesso político dele está na divergência e a convergência é uma demonstração de fraqueza. Eu digo mais, eu acho que a natureza dele é essa, né? Nem que ele quisesse, quando ele quisesse trabalhar por convergência, não é assim que ele funciona. Eu acho que um dos pontos dos períodos mais interessantes de olhar para isso foi no começo da Covid, quando a gente viu governos em vários países diferentes, a Argentina extremamente polarizada, os governos se unindo de alguma forma, discutindo um projeto comum, um inimigo comum, que era a Covid. Bolsonaro nem nessa circunstância conseguiu trabalhar para juntar nada. Então, eu acho que tem uma parte que é a maneira dele ser, que sempre foi assim, e o sucesso, concordo com você, Tiago, que ele sempre teve atuando dessa forma, o sucesso que ele teve sendo eleito presidente atuando dessa forma, num momento muito particular do nosso cenário político, que eu acho que não vai se repetir em 2022, eu acho que ele vem até aqui nessa reta. E é curioso, aí voltando para a história, para o que a gente estava conversando antes de começar, a gente olha para o Trump, é a mesma coisa, em nenhum momento ele tentou fazer qualquer tipo de concertação. A estratégia política do Bolsonaro segue, o temperamento também, mas a estratégia política segue muito a estratégia que a gente viu aqui nos Estados Unidos. É a mesma coisa, é conflito o tempo inteiro. O Trump já saiu e continua gerando novos conflitos até a próxima vez. O Bolsonaro venceu a eleição no grito e, na verdade, para continuar tendo o apoio dessa minoria aí que ainda continua atrás dele, ele precisa abastecer essa minoria com conflitos, porque senão ele desaparece. Mas sabe que eu acho que uma coisa adicional que é importante notar? Eu acho que se ele tivesse num cenário de uma economia mais favorável, como alguns analistas econômicos previam, com uma subida dos preços das commodities, a China ainda acelerando no próximo ano, eu acho que ele teria menos incentivo para fazer isso. Eu discordo daqueles que acreditam que Bolsonaro não tem uma preocupação com a via eleitoral. É claro que ele tem, ele vai gastar esse Bolsa Família, ou esse Auxílio Família, ou sei lá como é que ele chama, ele vai gastar o que ele puder ano que vem para tentar se reeleger. Eu acho que ele tem isso é um cenário plausível para ele. O problema é que à medida em que a chance dele de se reeleger vai diminuindo, aí sim o incentivo dele é para trabalhar para essa base mais radicalizada. Eu acho que ele seria freado, de certa forma, se ele tivesse uma perspectiva de ganhar a via eleitoral, que eu acho que está diminuindo a cada dia. Ser membro do My News é apoiar o jornalismo independente e plural. E agora você pode escolher entre ser apoiador ou parceiro. São 2 opções com vantagens exclusivas. Clique em Seja Membro e descubra todos os benefícios.